Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de teoria das organizações, iremos estudar hoje ambiente organizacional. Vamos falar de ambiente, o ambiente geral ou também chamado de macroambiente. Vamos estudar também ambientes específicos ou o microambiente. Dentro de macroambiente, vamos falar das condições econômicas, tecnológicas, sociais, legais, políticas, culturais, demográficas e ecológicas. E dentro do microambiente, vamos falar de fornecedores, clientes, concorrentes e agências reguladoras. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Conceito de ambiente. Definições. Todo sistema vive em um determinado meio ambiente que o envolve. Também as organizações são sistemas abertos, vivendo e interagindo dinamicamente com seus ambientes, como a sociedade ou o mercado. Um sistema aberto é aquele que mantém intensa interação, entradas e saídas, com o seu meio ambiente, afetando-o e sendo afetado por ele. Como as entradas e saídas são muitas e várias, torna-se difícil conhecer todas elas em seus detalhes e compreender exatamente o seu funcionamento. Além disso, quanto mais vasto e complexo é o ambiente, tanto mais ele pressiona e influencia as organizações e menos ele é pressionado ou influenciado por elas. É como o universo em relação às galáxias e sistemas que o habitam, ou as empresas em meio a tanta competição e concorrência ao redor. Ambiente é tudo aquilo que envolve externamente um sistema ou uma organização, tomada aí como um sistema aberto. Em outras palavras, é tudo aquilo que está além das fronteiras ou dos limites da organização. Como o ambiente é muito amplo, vasto, difuso, complexo, não é possível apreendê-lo e compreendê-lo em sua totalidade. Torna-se necessário segmentá-lo a fim de abordar melhor. O ambiente pode ser desdobrado em dois grandes segmentos: o ambiente geral, que chamamos de macroambiente, e o ambiente específico, que chamamos de microambiente. O ambiente geral é o meio ambiente mais amplo que envolve toda a sociedade, as nações, organizações, empresas, comunidades, etc. Funciona como um contexto abrangente que afeta todos os seus componentes integrantes de modo genérico, embora alguns deles possam sofrer mais influências e pressões do que outros. Assim, todas as organizações estão sujeitas ao impacto do ambiente, que é generalizado, amplo e repercute intensamente em todas as decisões administrativas. Na realidade, o ambiente genérico constitui o cenário mais amplo onde ocorrem todos os fenômenos econômicos, tecnológicos, sociais, legais, culturais, políticos, demográficos e ecológicos que influenciam poderosamente todas as organizações.
Os principais componentes do ambiente geral das organizações são as condições econômicas. Essas representam a parte do ambiente geral que define como os recursos estão sendo distribuídos e usados no ambiente. Como as pessoas e organizações de uma comunidade ou nação produzem, distribuem, compram e utilizam os vários bens e serviços. Importantes assuntos do componente econômico são o estado geral da economia em termos de inflação, desenvolvimento e retração, nível de renda, PIB, Produto Interno Bruto, emprego e desemprego e outros indicadores relacionados com fenômenos econômicos. A economia é a ciência que estuda esse componente ambiental. Condições tecnológicas representam a parte do ambiente em geral que inclui as novas abordagens técnicas para a produção de bens e serviços. Envolvem novos procedimentos ou novos equipamentos, o estado geral do desenvolvimento e a disponibilidade da tecnologia no ambiente, incluindo pesquisa, desenvolvimento e avanços científicos. Elas retratam as influências das novas tecnologias emergentes. Já as condições sociais representam a parte do ambiente geral que descreve as características da sociedade na qual a organização está integrada. Importantes assuntos do componente social são questões de direitos humanos, valores sociais, educação, bem-estar, qualidade de vida, instituições sociais, bem como padrões sociais de atitudes e comportamento. As condições legais representam a parte do ambiente que contém os códigos legais vigentes. Envolve o estado geral das leis e regulamentos definidos pela sociedade, bem como a forma de governo predominante. As condições políticas representam a parte do ambiente geral que contém os elementos relacionados com assuntos governamentais e políticos. Inclui o estado geral da filosofia e objetivos políticos dominantes, os partidos políticos, as representações da sociedade, atitudes dos governos locais, regionais e nacional sobre empresas, os esforços de lobbies políticos, os grupos de interesse, etc. As condições culturais representam a parte do ambiente geral que contém os elementos relacionados com os valores sociais e culturais que prevalecem na sociedade. As condições demográficas representam as características estatísticas etárias da população e de sua mobilidade. Inclui mudanças no número de pessoas e a distribuição de rendas entre vários segmentos da população. Essas mudanças influenciam a receptividade de bens e serviços no meio ambiente de uma organização e que refletem na sua estratégia organizacional. Já as condições ecológicas
representam o estado geral da natureza e condições do ambiente físico e natural, bem como a preocupação da sociedade com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade ecológica. A globalização passou a substituir a internacionalização dos negócios, envolvendo legislações culturais, econômicas, políticas e tecnológicas dos demais países, como esses componentes fossem parte do ambiente mais próximos de uma organização, o que aí a gente pode aplicar para todas elas. Sem mencionar as modernas tecnologias que vêm provocando profundas transformações e disrupções pela frente. Como o ambiente geral é vasto demais, as organizações apenas se servem de uma pequeníssima parcela de sua imensa extensão. É como se em cada cidade enorme precisasse apenas de uma casa para se viver. Dessa ideia deriva o conceito de ambiente de tarefa ou microambiente operacional. Ambiente específico ou microambiente. O ambiente específico ou microambiente se refere ao ambiente mais próximo e imediato de cada organização. É uma espécie de quintal próprio de cada organização em um mundo maior. Cada organização tem o seu próprio e particular ambiente de tarefa, que constitui o nicho onde ela desenvolve suas operações, de onde retira seus insumos e coloca seus produtos e serviços. Isso significa que nesse ambiente de tarefa estão os mercados utilizados, mercados de fornecedores, mercado financeiro, mercado de mão de obra, entre outros, e os mercados servidos pela organização, o mercado de clientes. Então, o ambiente específico, o ambiente de tarefa de cada organização é constituído pelos seguintes elementos: fornecedores. São os elementos que propiciam as entradas ou os insumos na forma de recursos, energia, serviços e informações à organização. Os fornecedores oferecem recursos como capital, matérias-primas, máquinas e equipamentos, tecnologia, conhecimentos, propaganda, serviços jurídicos, contábeis, entre outros. Com a terceirização tornando-se cada vez mais comum o trabalho interno, que não é essencial para a missão da organização, está sendo transferido para fornecedores externos, transformando custos fixos em custos variáveis e, simultaneamente, aumentando a dependência da organização em relação a esses elementos ambientais. Os fornecedores são o segmento do ambiente de tarefas que propiciam os recursos necessários para que a organização, para que as organizações possam produzir bens e serviços. Clientes são os elementos que compram ou adquirem os produtos ou serviços, ou seja, absorvem as saídas e resultados da organização. Os clientes podem ser chamados de usuários, consumidores,
contribuintes ou ainda patrocinadores. Servir os clientes e, sobretudo, encantá-los e fidelizá-los tornou-se hoje a mais importante tarefa das organizações. Concorrentes são os elementos que disputam as mesmas entradas e as mesmas saídas da organização, fornecedores e clientes. Os concorrentes desenvolvem estratégias nem sempre esperadas ou conhecidas para ganhar o espaço e o domínio, e intervêm no ambiente de tarefa, provocando a incerteza a respeito de suas decisões e ações. O componente competitivo é o segmento do ambiente de tarefas que é composto daqueles com quem a organização se defronta no sentido de obter os recursos e colocar seus produtos e serviços no mercado. Conhecer os concorrentes e saber lidar com eles é tarefa vital para a organização. É a competição. As agências reguladoras são os elementos de mercado que regulam, normatizam, monitoram e avaliam ou fiscalizam as ações da organização. São os órgãos fiscalizadores do governo, sindicatos, associação de classes, associações de proteção ao consumidor, grupos de interesse e todas as entidades de cunho regulador. Ambiente específico ou microambiente. O componente regulador é o segmento do ambiente de tarefa que monitora o desempenho das organizações no sentido de cercear, limitar, restringir e balizar as suas ações, reduzindo o seu grau de liberdade e de flexibilidade para operar. É no ambiente tarefa onde se situam os mercados servidos por uma organização. Por exemplo, o mercado de clientes, fornecedores, concorrentes, entre outros. Cada organização possui o seu próprio e específico microambiente, como o nicho de suas operações. Nesse nicho, a organização define o seu domínio. O domínio representa as relações de poder e de dependência de uma organização. Uma organização apresenta relações de poder quando as suas decisões e ações afetam as decisões e ações dos demais componentes do seu microambiente. Pelo contrário, uma organização apresenta relações de dependência quando as suas decisões e ações são afetadas pelas decisões e ações dos demais componentes do seu microambiente. Determinados componentes do microambiente de uma organização podem estar presentes no microambiente de outras organizações. Uma organização pode ser prestadora de serviços para muitas outras organizações, firmando sua presença em vários microambientes. Além disso, quanto maior a variedade de microambientes, tanto maiores as oportunidades de negócios de uma organização. O contexto ambiental que envolve cada organização é realmente complicado. Além de servir a um ambiente específico, onde estão os seus mercados e onde exerce a sua competitividade, cada organização também recebe influências, pressões, coações, contingências,
ameaças e oportunidades do ambiente geral. Foi difícil saber onde termina um contexto ambiental e onde começa o outro. Aí no próximo vídeo nós vamos ver o dinamismo do ambiente. Te espero lá, se cuida, tchau!